Oi gente, tudo bem? Bom, no último vídeo eu falei com vocês sobre o diabetes, falei um pouquinho sobre como funciona essa patologia, falei um pouquinho sobre as causas não tão óbvias da diabetes. Hoje eu quero falar com vocês da parte boa, chegou a hora de falar da parte gostosa da coisa, então vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar vocês, eu não lembrei no último vídeo, que todas as referências de tudo que eu tô falando aqui tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então qualquer artigo que eu citar aqui, tanto os que estão no livro do Michael Greger, quanto os que não estão no livro, qualquer coisinha que eu falar aqui tá referenciada. Se você não achar alguma referência específica, depois vem falar comigo. Pode ser aqui nos comentários, pode ser pelo Instagram ou por onde você tiver contato comigo. E eu te mando a referência, tá? Mas fiquem tranquilos, nada que eu sonhei e tô falando, tá? Tudo tem referência, tudo é pesquisa. Eu vou começar falando de uma coisa que acho que interessa muita gente, mesmo quando o assunto não é diabetes, que é o controle do peso. Então, pra começar, o principal fator de risco do diabetes é o sobrepeso. Então, um controle do peso vai ser uma forma de prevenir o diabetes. Primeiro, eu quero introduzir dois conceitos para vocês. Um é o de densidade energética e o outro é o de densidade nutricional. Densidade energética é o quanto que aquele alimento tem de energia. E quando eu falo em energia, eu tô falando de caloria. E densidade nutritiva é a quantidade de nutrientes que aquele alimento vai ter naquela porção. Então, veja, você sempre tem que dar priorizar aqueles alimentos que têm alta densidade nutritiva e não aqueles que têm alta densidade calórica, né? E aí, o que acontece? Os alimentos de origem vegetal, eles têm em torno de 80 a 90% de água. E além disso, eles têm muita fibra. Então, eles têm um volume grande para a mesma quantidade de calorias. Então, um alimento de origem animal e um alimento de origem vegetal, olhando em volume, eles podem parecer equivalentes. Mas quando você vai olhar a caloria deles, o alimento de origem vegetal, ele tem muito menos caloria, porque muito ali é água e fibra. Então, os alimentos de origem vegetal, eles têm uma baixa densidade calórica, uma baixa densidade energética, mas eles têm uma alta densidade nutritiva. Então, aquele alimento, ele vai ter muito fitoquímico, ele vai ter muitos nutrientes, ele vai ter vitaminas, minerais. Então, é fácil imaginar que consumindo esses alimentos, você vai ter uma maior perda de peso. Por quê? Quando a gente come, o nosso estômago, ele dilata. E no nosso estômago, nós temos receptores de estiramento que eles mandam sinais pro cérebro alertando que é hora de parar de comer. Que é o que a gente chama de modular a nossa saciedade. Junto com outros fatores, claro, o estiramento do estômago vai modular a nossa sensação de saciedade. E aí a gente vai parar de comer. Então, um prato que tem arroz, feijão, legumes, saladas, né, folhosas, sementes. Esse prato, ele vai te deixar saciado, assim como um prato que tem carne, que tem peixe, que tem frango, que tem queijo, que tem ovos. Porém, esse prato que tem muito alimento de origem animal, ele vai ter um valor calórico muito maior. Então, eu vou mostrar pra vocês uma tabela, que inclusive tá no livro também. Todos os alimentos estão porcionados com 100 calorias. Olha a quantidade de queijo cheddar que você tem em comparação com um prato de morango. Todos com 100 calorias. Olha um prato de brócolis, que é esse primeiro, né? Não tá muito parecendo brócolis, mas é brócolis. Comparado com um prato de peito de frango. É muito fácil perceber que os alimentos de origem animal são muito densos, são muito energéticos. Então, por esse motivo, é muito mais fácil você perder peso tendo uma dieta vegetariana. E quando eu falo em dieta vegetariana, eu estou falando em uma dieta baseada em plantas. Eu não tô falando em comer batata frita e tomar refrigerante. Essa questão parece bastante óbvia, mas de qualquer forma, um estudo queria avaliar essa ingestão de calorias entre veganos e não veganos, né? Entre vegetarianos estritos e não vegetarianos estritos, avaliou 13 mil pessoas. Ele comparou a ingestão de calorias e nutrientes entre os vegetarianos e os não vegetarianos, e os vegetarianos estritos consumiam em média 364 calorias a menos. Geralmente, as pessoas buscam reduzir a quantidade de caloria, reduzindo a quantidade que elas ingerem. Então, elas começam a fazer uma dieta, sei lá, pra perder peso, pra emagrecer, e começam a fazer restrições na dieta delas, no que elas já costumam comer. Só que isso acaba sendo difícil, porque a pessoa tem fome, a pessoa tem vontade de comer mais, a pessoa não se sente satisfeita, e acaba acontecendo aquela coisa de começa a dieta, para a dieta, emagrece, engorda, perde peso, ganha peso, e a pessoa tem aquele efeito sanfona. O que é muito raro quando uma pessoa muda de estilo de vida e passa a ter uma alimentação baseada em plantas, porque em geral, quando uma pessoa faz isso, a questão dela tá muito além da perda de peso.
peso, né? Geralmente as pessoas fazem isso por princípios éticos, por princípios de empatia, de sustentabilidade e diversas outras causas. E não simplesmente o emagrecimento. Então, a pessoa geralmente continua na dieta vegetariana. Elas se sentem muito bem com isso. Isso causa um bem-estar muito grande. As pessoas se sentem felizes. Isso você pode perguntar pra qualquer vegetariana. A maioria das pessoas fala: o que mais mudou é a minha disposição, é o tanto que eu me sinto bem pra fazer as coisas. E isso faz com que as pessoas tenham uma adesão muito grande, uma fidelidade muito grande a essa alimentação e a esse estilo de vida. O que não causa, né, esses altos e baixos, que não causa essa coisa de ficar ganhando peso, perdendo peso. Além da perda de peso causada por essa restrição calórica intrínseca da alimentação vegetariana, uma outra questão chama atenção. Você sabe o que é taxa metabólica basal? O nosso metabolismo basal é o nosso metabolismo que nos mantém vivo. Então, a nossa taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a gente precisa para manter as nossas funções vitais. E aí, descobriu-se que os vegetarianos, em geral, têm uma taxa metabólica 11% mais alta. Sim, isso se deve à expressão gênica de uma enzima, mas não vem ao caso. A questão é que um vegetariano estrito, em repouso, queima mais caloria do que uma pessoa que come carne. Então, além de ter uma restrição calórica, ainda há uma queima, um gasto calórico maior mesmo em repouso. Bom, acho que deu pra perceber um pouco do quanto uma dieta vegetariana auxilia no controle do peso. Além disso, uma pessoa com dieta vegetariana estrita consegue controlar melhor os níveis de açúcar no sangue. E lembra da doença cardiovascular que eu falei no último vídeo, que era um dos possíveis desdobramentos do diabetes? Assim como outros desdobramentos do diabetes, ela também pode ter seu risco reduzido em uma dieta vegetariana. Isso porque o colesterol LDL reduz muito em pessoas que adotam esse tipo de alimentação. Uma forma muito eficaz de avaliar o consumo de carne numa população e o que isso está causando é avaliar uma população que não costumava consumir carne e que agora passou a consumir carne. Então, por exemplo, as populações da Ásia não costumavam consumir carne em grande quantidade. Consumiam mais peixes e outras carnes, porém uma vez na semana, até menos. E também tinham baixos índices de diabetes na população. Hoje em dia, com a ocidentalização da alimentação da Ásia, os níveis de diabetes na população estão aumentando muito. Mas aí você fala, tá, mas não é só carne que eles passaram a comer, eles passaram a comer várias outras coisas, né? Refinadas, ultraprocessadas. Então, como associar isso à carne? O que os pesquisadores fizeram? Pegaram grupos saudáveis com alimentação parecida no que diz respeito a processados. Então, populações que não consumiam refrigerante, que não costumavam consumir alimentos refinados, foram divididas em dois grupos. As pessoas vegetarianas estritas, com esse perfil, e as pessoas que mantinham aquela dieta tradicional da Ásia, onde consumiam peixes ou outras carnes uma vez na semana. Porque assim, além de comparar populações igualmente saudáveis em outros aspectos, os pesquisadores também conseguiam estimar o quanto um pouco de carne na dieta já causa algum impacto. O resultado desse estudo mostrou que entre os homens, aqueles que consumiam uma porção de carne na semana tiveram 50% mais chances de ter diabetes do que aqueles que não consumiam carne. Entre as mulheres, esse aumento era de 75%. Então, as mulheres que não consumiam carne tinham 75% menos chances de terem diabetes do que aquelas que consumiam carne uma vez na semana. Com relação ao diabetes, o que eu mais queria que vocês percebessem é que as altas taxas de açúcar no sangue são a consequência e não a causa do diabetes. Então, remédios para baixar a quantidade de glicose no sangue não estão tratando a causa do diabetes. O Michael Greger, no livro, ele até compara com a pressão alta. Quando você toma remédio para baixar a sua pressão, você não está de forma alguma tratando a causa da sua pressão alta. Você só está abaixando a pressão. E quando eu falo essas coisas, eu não tô de forma alguma dizendo que você tem que deixar de tomar remédio. Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Vocês não têm que deixar de tomar remédio. Se você toma remédio, se você tem prescrição para tomar remédio, é porque você já tá num quadro que precisa desse cuidado. E tudo que você for fazer tem que ser conversado com o seu médico. O que eu quero te mostrar é o impacto da sua vida, das escolhas que você faz quando você coloca comida no seu prato e do quanto isso impacta na sua saúde. Às vezes as pessoas subestimam muito o potencial que a comida tem de mudar a nossa vida. Eu lembro uma vez, em sala de aula, que uma professora convidada estava falando com a gente sobre vegetarianismo e ela falou, as pessoas têm que parar de ficar falando que vegetarianismo reverte doença, porque vai que as pessoas param de tomar remédio e isso piora o quadro. Como assim? Se não for o profissional da nutrição que vai falar sobre alimentação e do potencial que a comida tem de mudar a nossa vida, quem que vai falar? Eu não quero
encorajar ninguém a parar por conta própria de tomar remédio. Nunca. Remédio, você conversa com o seu médico. Eu tô aqui compartilhando conhecimento. Eu acho que todo mundo que tem conhecimento tem obrigação de passar conhecimento. Gente, pra vocês terem noção do tanto que o alimento impacta na nossa vida, vocês sabiam que existe uma cirurgia pro diabetes? Existe. É uma cirurgia que diminui o estômago em 90%. E essa cirurgia, ela tem resultados muito bons. Apesar de que a maioria dos pacientes depois voltam a ter diabetes. Mas ela tem resultados muito, muito bons. Mas é uma intervenção cirúrgica. Só que aí, profissionais e pesquisadores começaram a avaliar e pensar, será que realmente é a cirurgia que tá causando esse impacto positivo na vida das pessoas que se submetem a ela? Ou será que, na verdade, é a alimentação pós-operatória? Porque depois da cirurgia, os pacientes eram submetidos a uma dieta super regrada. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Avaliaram a dieta pós-cirúrgica com e sem a cirurgia. E aí, além de descobrirem que, na verdade, o que tinha impacto positivo na vida dessas pessoas era a alimentação pós-cirúrgica, eles ainda descobriram que sem a cirurgia, os pacientes tinham uma resposta ainda melhor a essa alimentação. Não é maravilhoso perceber? Pode ter gente que olha e fala, ai, que pena descobrir que a cirurgia não dá certo. Mas, gente, não é que pena descobrir que não dá certo, é que maravilhoso descobrir que a alimentação faz tanta coisa, que a alimentação tem um potencial tão grande, a alimentação pode mudar a gente. Isso é real. A gente tem que dar importância pra alimentação que ela tem, e ela tem muita importância. O nosso corpo, ele trabalha o tempo inteiro tentando curar a gente. E eu não tô aqui falando em milagre, eu não tô falando que veja o alimento como um remédio, não é isso, eu não tô falando isso. O nosso corpo, ele trabalha o tempo inteiro pra curar a gente. O que a gente tem que fazer é parar de se intoxicar. Quando a gente se machuca, quando a gente faz um corte, aquele corte cicatriza, aquilo fecha, não fica nem marca. Foi o nosso corpo que fez isso. O nosso corpo trabalha pra curar a gente o tempo todo. A gente só tem que ajudar. Ou então, não atrapalhar. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é a coisa mais linda do mundo. É maravilhoso perceber que o meu corpo tá me ajudando o tempo inteiro. Por isso, gente, tenham em mente que dá tempo de prevenir, dá tempo de melhorar, dá tempo de tentar reverter. Lembra que no último vídeo eu falei dos desdobramentos possíveis do diabetes? Pois é, a dieta vegetariana, ela também tem mostrado um potencial muito grande em reverter esses desdobramentos. Então, a má circulação, doença cardíaca, doença renal, até a cegueira pelo diabetes. Em apenas 2 anos de intervenção à base de planta, 30% dos pacientes que tinham cegueira diabética tiveram esse quadro revertido. Gente, acabei de ver que a câmera parou de gravar, mas tudo bem, porque eu passei pra vocês a maior parte do que eu queria passar. Se vocês quiserem uma parte 3 do vídeo diabetes, escrevam pra mim que eu gravo uma parte 3 falando sobre mais intervenções à base de plantas. E é isso, o vídeo de hoje tá acabando aqui. Se você gostou, curte o vídeo. Se foi bom pra você, compartilha, pode ser bom pra mais alguém. Se inscreve no canal e até semana que vem.